Olá pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Então nós vamos começar hoje a nossa aula sobre trigonometria. Nós trabalhamos a trigonometria, vários de vocês entregaram os exercícios para mim, eu quero agradecer a todos vocês. Aqueles alunos que ainda não conseguiram fazer os exercícios ou tiveram dúvidas e mandaram para mim, não se preocupe, essa semana, agora que entra, eu vou orientá-los sobre como resolver os exercícios, tá bom? Se tiver dúvida, manda lá. Muitas vezes eu respondo na hora e tiro a sua dúvida, tá certo? A última aula que nós tivemos foi a transformação de graus para radiano e de radianos para graus. Aquele aprendizado que você teve de transformação, você vai usar aqui na trigonometria, comprimento de um arco de circunferência. Nós vamos aprender como que se faz o cálculo do comprimento de um arco de circunferência. O que eu estou querendo dizer para vocês? Um desenho semelhante a esse daqui, tá certo? Veja bem. Na trigonometria, nós temos o comprimento de um arco de circunferência. O que significa? Da letra N até a letra M, formou um arco. Da letra B até a letra A, ou vice-versa, também formou um arco, correto? Como que eu vou medir essa distância em curva? Não é possível, tá? A não ser que eu saiba o cálculo de trigonometria, tá certo? Então, para fazermos isso, é um cálculo bem simples que vocês terão que fazer, tá claro? E esse cálculo aí vai aparecer dentro de problemas e você vai ter que ter a imaginação de vocês, a criatividade para tirar do problema essa fórmula, tá bom? Que fórmula é essa? Alfa igual S sobre R. O alfa sempre identifica o ângulo, tá? S é comprimento, seria essa linha aqui, tá? O R é o raio. Então, a distância do vértice do arco, tá certo? Ou do centro da circunferência até a sua extremidade aqui, você tem então um raio. Então, alfa é igual a S sobre R. O que eu estou querendo dizer? Que a medida do ângulo é igual o comprimento do arco dividido pelo raio. Se você souber colocar esses cálculos aqui, tirando do problema, você vai saber fazer a medida do arco, tá bom? Lembrando que o alfa, tá? Não pode esquecer da definição. A medida do ângulo alfa, essa abertura, em radiano é igual ao quociente entre o comprimento S do arco AB e o raio da circunferência. Ou seja, essa medida aqui tem que ser em radiano. Por isso que vocês têm que saber a transformação de radiano para grau e de grau para radiano. Se o alfa já vier em radiano, você já calcula. Se o alfa vier em graus, você passa ele para radiano. Lembrando que π radiano sempre é igual a 3,14. Eu vou dar uma explicação disto daqui na lousa, tá certo? Vamos lá para depois então eu passar os exemplos. Então, como eu falei para vocês e mostrei a explicação no texto, eu vou retomar a explicação aqui na lousa. Então, se você tem isso daqui, ok? É uma abertura angular, correto? Se essa abertura angular, você tem um ângulo alfa, tá? E por aqui você tem um arco, certo? Esse arco cortou no ponto A e no ponto B, tudo bem? Só que o que você tem aqui é o centro de uma circunferência. Tudo isso daqui é como se fosse uma circunferência, tá claro? Então, se isto daqui é uma circunferência, então a distância do centro até o ponto A significa que é o raio R, correto? É o raio. A distância do ponto A até o ponto B, essa distância aqui, eu defino ela como S. É o espaço percorrido de A até B. É S. Tudo bem? Então, o que nós temos? A medida de alfa
vai ser igual à distância percorrida S sobre o raio. Tá claro? Então, se eu quero saber a medida desse ângulo, eu pego o espaço e divido pelo raio. Espera aí. E se eu quero saber o espaço percorrido? Você pega o R e multiplica. O espaço percorrido vai ser igual à medida de alfa vezes o raio. Então, como eu disse anteriormente, se eu quero saber a medida do ângulo, tá? Eu faço o espaço dividido pelo raio. Se eu quero saber a medida do espaço, eu pego o raio e multiplico pelo ângulo. Está aqui. Agora, se eu quero saber qual é o valor do raio, eu pego o espaço e divido pelo ângulo alfa. Tá certo? Algo que vocês não podem esquecer, tá? Que o valor de π radiano para o cálculo de vocês, 3,14, tá? Vamos usar somente 2 casas decimais. Todas as vezes que for fazer o cálculo e aparecer o π, você vai substituir o π por 3,14. Fazendo assim, a determinação das medidas, seja do raio ou seja do espaço percorrido. Tá claro? Então, este daqui é os cálculos que vocês têm para fazer. Tudo bem? Então, vamos voltar ao texto para ver os exemplos que eu vou fazer para vocês. Foi. Então, como nós vimos lá as definições e as 3 regras para vocês poderem fazer o cálculo, nós temos aqui, olha, o primeiro exemplo. O ponteiro dos minutos de um relógio mede 12 centímetros. Então, pense num relógio, tá, de ponteiro. O comprimento do ponteiro passa a ser quem? O raio, tá? Ele que é o raio. O comprimento dele é 12 centímetros. Qual é a distância que sua extremidade, a ponta do ponteiro do relógio, qual é a distância que ele percorre durante 20 minutos? Tá claro? Vamos lá fazer o exemplo e verificar como é que a gente resolve isso? Imaginem aí, enquanto eu vou colocar na lousa. Então, nós temos aqui o nosso relógio. Ele quer saber, tá, qual é a distância percorrida pelo ponteiro dos minutos, ou seja, o ponteiro maior. Então, ele saiu daqui, tá certo? E chegou aqui no 4, fazendo, então, o total de 20 minutos. Tá? Eu tenho que saber que ângulo é este, ó. Que ângulo é esse? Tá bom? Então, veja bem. A volta inteira de uma circunferência seria 360 graus, certo? Se eu dividir essa circunferência em 12 partes, tá certo? Significa que 360 dividido por 12 vai ser igual a 30 graus. Ou seja, tá? 1 hora dá 30 graus. Então, significa que do 0 a 1, 30 graus. Do 1 ao 2, 30 graus. Do 2 ao 3, 30 graus. Do 3 ao 4, 30 graus. Isso significa que o meu ponteiro do relógio, que saiu daqui do 0 e chegou até aqui no 4 em 20 minutos, tá? 20 minutos, ele andou exatamente 120 graus, correto? E depois ele coloca também que o ponteiro do relógio mede, tá? Esse ponteiro do relógio, ele mede 12 centímetros, tá? Se ele mede 12 centímetros, então veja bem, eu tenho aqui 120 graus. Eu tenho a distância aqui, que seria do centro até a extremidade, que forma uma circunferência, um raio de 12. O que ele quer calcular? Ele quer calcular a distância daqui até aqui. Essa distância é a distância S. Tá claro? E se eu tenho, na minha fórmula, que o ângulo
é igual o espaço sobre o raio, tá? Então eu tenho que 120 graus vai ser igual o espaço que eu não sei sobre o raio, que é 12. Agora veja bem, nós falamos no princípio da aula que 120 graus. Eu não posso trabalhar com graus para calcular a distância. Eu tenho que trabalhar com radiano. Aí nós vamos para cá e vamos fazer o cálculo, que vocês já conhecem. Π radiano equivale a 180 graus. Vocês já fizeram isso, tá certo? Eu quero saber o valor de x, tá? Que equivale a 120 graus. Nós falamos que esse cálculo aqui é uma regra de 3, simples, que você vai fazer isso daqui. Tá? Então, o que nós temos aqui? X vezes 180, x vezes 180, que é igual 120 vezes o π. Qual é o valor do nosso x? Que vocês já sabem. 120π sobre 180. Correto? Esse valor do π, 120 sobre o 180, você simplifica esses dois zeros aqui. Então você vai ter que o seu x é igual a 12π sobre 18. Que ainda cabe uma simplificação por 6, né? Então você vai ter 2π sobre 3. Este é o valor de x. Isso significa que você está dizendo que 120 graus é igual a 2π sobre 3. Esse valor que você encontrou, você vai substituir no seu cálculo. Então, no lugar de 120 graus, você vai pôr 2π sobre 3 é igual a S sobre 12. Tá? Lembra que eu quero descobrir o valor de S? Então, o número 12 passa multiplicando aqui. E qual é o valor de π? Nós aprendemos, o valor de π é 3,14. Correto? Então, eu passo a ter aqui a seguinte forma. O meu S, isolo o S, vai ser 2 que multiplica π, 3,14, que multiplica o 12, que está aqui, que ele vai passar subindo multiplicando. Tudo isso dividido por 3. Tá? Tudo isso dividido por 3. Então, o que você vai ter aí? Que o seu S vai ser 2 que multiplica 3,14, que multiplica 12, tá? Você efetua essa multiplicação, divide por 3, você vai chegar em 25,12 centímetros. Ok? É isso. Está aí o primeiro exemplo de vocês. Espero que tenham entendido. Se não entenderam, perguntem para mim, mandem as suas dúvidas. Vamos ao segundo exemplo. Tá? Segundo exemplo. Numa circunferência de raio 30, qual é o comprimento do arco, que é o S, que subentende um ângulo central de 60 graus? Primeira coisa a fazer é transformar 60 graus em radiano, cujo valor de π 3,14. E depois montar aquela formulinha e que nós conseguimos então determinar o comprimento desse arco. Vamos lá fazer esse segundo exemplo? Então vamos começar o segundo exemplo. Então ele fala assim, em uma circunferência cujo raio mede 30 centímetros, ela forma um arco de ângulo de 60 graus. Qual que é a medida desse arco?
Então, nós já sabemos que a nossa formulinha sempre vai ser essa daqui. A medida do ângulo é igual o espaço sobre o raio, tá certo? Só que o meu ângulo aqui, ele é de 60 graus. Se eu tenho um ângulo de 60 graus, eu tenho que transformá-lo em um ângulo, tá? Em radiano. Então, voltamos ao nosso cálculo. Π equivale a 180 graus. Se eu tenho um ângulo de 60 graus, ele vale x, ok? Com a multiplicação que nós fizemos aqui, x vezes 180 e π vezes 60, nós chegamos em 180x, que é igual a 60π, ok? Se eu quero aqui saber o valor de x, esse x vai ser 60π sobre o 180. Simplifica 0 com 0, você vai ter 6π sobre 18. Ainda dá para você simplificar aqui por 6 e aqui por 6, chegando então em π sobre 3. Este é o valor que você vai colocar lá. A princípio, o que nós temos aqui seria isso, 60 graus é igual o espaço que eu quero determinar sobre o raio que eu tenho, que é 30. Ok? Não podemos fazer o cálculo do espaço em graus. Transformamos os 60 graus em radiano. Então, eu tenho aqui π sobre 3, que é o valor que nós encontramos, que é igual o espaço sobre 30. O que nós falamos? Para isolar o espaço, o 30 multiplica o radiano. Então, eu tenho aqui 30 vezes π sobre 3, que é igual o meu espaço, correto? Qual é o valor de π? Voltamos lá no cantinho da lousa e verificamos que o valor de π é 3,14. Então, esse valor de π eu substituo, ficando 30 vezes 3,14, que é igual a S, que é o meu espaço, tá certo? Então, nós chegamos aí, então isso tudo aqui, sobre 3, tá bom? Ao fazermos isso, esse valor todo que nós temos aqui, nós vamos ter nós vamos ter aqui o valor de 3 vezes 4, 12, 12 vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4, 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho aqui o valor de 94,20 sobre 3, que é o valor do meu espaço, tá certo? Ao fazermos isso daqui, basta você fazer a divisão deste valor, que você irá encontrar o seu espaço S igual a 31,4. Ok? Terminamos assim o segundo exemplo. Vamos ver os nossos exercícios agora. Então, voltamos aqui e temos os exercícios. Só 5, tá? Acha a medida do comprimento do arco AB de ângulo igual a 150 graus e raio 30. É só transformar o 150 em radiano. E depois vocês vão fazer a fórmula. Aqui, ó, o pêndulo de um relógio tem comprimento de meio metro e executa movimento de A para B, sendo essa trajetória do pêndulo e que tem um ângulo de 60 graus. Pêndulo do relógio, vocês sabem, aquele relógio grande que tem um pêndulo. Quando ele vai de um lado para o outro, neste movimento, ele forma um ângulo de 60 graus, tá? Determine o comprimento do arco, ou seja, quando ele sai do extremo da esquerda para o extremo da direita, ele forma um arco. Qual é o comprimento, tá? E a distância que ele percorre, correto? Ele deu o comprimento, tá? Do pêndulo, que é meio metro, significa o raio,
e o ângulo que ele faz, tá? Terceiro, qual é o comprimento de um arco que subentende um ângulo central de 45 graus, você já tem um ângulo, e o raio de 50, semelhante aos outros, só transformar. Numa circunferência de raio 12 centímetros, um arco subtende um ângulo central de 120. Qual é o comprimento desse arco? E o quinto, num círculo de raio 30, tá? E um arco cujo comprimento mede 6, subtende um ângulo central. Determina a medida do ângulo, tá? Então veja bem, é simples, não é? Você vai fazer lá o raio e você tem o comprimento. Você vai simplesmente fazer um cálculo. Quando você tiver esse cálculo, você vai transformar ele em graus, tá claro? Vocês têm uma semana aí para fazer essas atividades. Eu vou tirar fotos da folha também e enviar junto com a aula para vocês, tá claro? Todos vocês tenham aí um ótimo final de semana, um bom feriado e nos vemos na próxima sexta-feira. Qualquer dúvida é só mandar mensagem no WhatsApp durante a semana. Até lá, pessoal, próxima sexta-feira.